Como você está? Tudo bem? Eu espero que esteja gozando das bênçãos do Altíssimo, da graça e da paz de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos realizar agora o estudo de número 112 para sabermos o que é o homem. No estudo anterior vimos quem é o inimigo, né? E agora vamos ver o que é o homem. E eu convido a você que se ajoelhe para orarmos juntos para mais esse estudo da Palavra de Deus. Pai Santo, Deus amado, te agradecemos, te louvamos e bendizemos o teu nome e o nome de teu Filho. E suplicamos as bênçãos de teu Divino Espírito para mais um estudo da tua Palavra, nos ajudando a compreender quem somos e o que a tua Palavra diz a respeito disso, para que possamos assim então não sermos enganados pelas artimanhas do maligno. Te pedimos essas bênçãos em nome de seu amado Filho Jesus. Amém. Aparentemente essa parece ser uma simples pergunta, mas muitas pessoas estão sendo enganadas por não conhecerem a si mesmas e aos seres humanos, ao que nós somos. Então vamos ver, segundo as Escrituras, que contém as informações do nosso Criador. Elas podem até serem consideradas como o manual, da humanidade, porque elas mostram como viver realmente em plenitude. Então vamos ver o que ela diz a respeito deste tema tão importante. Pergunta 1. Em que estado foi criado o homem? Pouco menor o fizeste do que os anjos. Salmo 8, versículo 5. Então ele foi criado um pouco menor do que os anjos, né? Pergunta 2. Menor não só em estatura, mas também em habilidades, em conhecimento, em intelecto, em capacidades. Pergunta 2. Qual será o estado final dos justos? Já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Lucas 20, 35 e 36. Então seremos imortais, após o pecado e toda a miséria e dor. O estado final dos justos será um estado de imortalidade. Seremos iguais aos anjos. Pergunta 3. Como são chamados os anjos? Não são porventura todos eles espíritos ministradores? Hebreus 1,14, e o verso ele conclui dizendo, enviados a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então eles são espíritos ministradores, os anjos. Eles ministram as bênçãos celestiais aos seres humanos. Eles que são esse conduto para nos prover essas bênçãos, essa direção, proteção, enfim, várias bênçãos, Pergunta 4. Qual é a diferença existente entre os dois Adões? Vamos ver. O primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. 1 Coríntios 15, 45. Então esse verso é um verso que mostra claramente que Cristo, segundo Adão, ele é um espírito vivificante. Então, em alguns momentos, quando a Bíblia se refere ao Espírito, ela está se referindo ao próprio Cristo, porque ele é o Espírito vivificante, ele que nos vivifica. E ele tem a qualidade também de nosso intercessor, por isso que fala lá em Romanos 8, se eu não me engano, 26 e 27, capítulo 8, com certeza é de Romanos, que vem falando que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que Espírito é aquele? É esse Espírito aqui, o Espírito vivificante, que é Cristo, que é o último Adão, Pergunta 5. É o corpo que agora temos natural ou espiritual? Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. 1 Coríntios 15, verso 46. Então, esse primeiro corpo que nós temos agora, ele é natural, um corpo físico, podemos tocá-lo. Nós somos limitados, não conseguimos ultrapassar obstáculos se eles estiverem bloqueando a nossa passagem. Não conseguimos.
porque esse primeiro corpo que temos é um corpo natural. Pergunta 6. Quando os justos terão corpo espiritual? Vamos ver então. Semeia esse corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. 1 Coríntios 15, verso 44. Então isso mostra para nós claramente que o nosso corpo, após a ressurreição, ele será um corpo espiritual. Nós teremos então habilidades que hoje nós não temos, capacidades que hoje nós não temos. Pergunta 7. A que se refere a semeadura aqui citada? O que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. 1 Coríntios 15, verso 36. O homem não possui ainda a natureza imorredoura e espiritual dos anjos, nem a terá antes da ressurreição. Naquela ocasião, se é justo, tornar-se-á imortal, não podendo mais morrer. São Lucas 20, 36. Porque será igual aos anjos. Pergunta 8. Como é definida a natureza do homem? Vamos ver então como ela é definida. Que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Salmo 8, verso 4. Mortal é sujeito à morte, né? Segundo o Dicionário Prático Ilustrado. Então nós somos mortais, nós estamos sujeitos à morte. Pergunta 9. Qual é a natureza divina? Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém. 1 Timóteo 1,17. Então, imortal é que não está sujeito à morte. Dicionário Prático Ilustrado. Certo? Isso é o que é imortal. Pergunta 10. De que foi formado o homem no princípio? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Gênesis 2, verso 7, primeira parte. Então, nós fomos formados do pó da terra, de uma matéria, de um elemento mineral. Pergunta 11. Que ato o tornou uma alma vivente? E Deus soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Gênesis 2, verso 7, última parte. A alma vivente não foi posta no homem, mas o fôlego da vida, posto no homem, fê-lo, o homem feito do pó da terra, alma vivente, ou criatura. O termo original correspondente à alma vivente nesse texto é nefesh, shayá. Sobre o uso dessa expressão em Gênesis 1, 24, traduzida alma vivente, diz o Dr. Adam Clarke. Um termo genérico para expressar todas as criaturas possuidoras de vida animal, em qualquer de suas infinitamente variadas graduações, desde o semi-racional elefante até o estúpido poto, ou ainda mais baixo, o pólipo, que parece participar igualmente da vida vegetal e animal. Pergunta 12. Há, além do homem, outras criaturas chamadas almas viventes? Vamos ver. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue, como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Apocalipse 16, 3, ver também Gênesis 1, verso 30. Então aí fala para nós claramente que no mar tem almas viventes, que são os seres aí marinhos, né? Pergunta 13. A quem, além do homem, tenha também o fôlego da vida? E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, e de feras, e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, e todo homem, tudo que tinha fôlego de espírito de vida. Gênesis 7, 21 e 22. Então, todos os seres criados, além do homem, né? Todos os animais, aves, animais marinhos, terrestres, répteis, tudo possui o fôlego de vida, né? Pergunta 14. É o seu fôlego o mesmo do homem? Vamos ver se o fôlego dos outros seres animais é o mesmo do homem. Como morre um, assim morre o outro, e todos têm o mesmo fôlego, e a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Eclesiastes 3, versículo 9. Então Salomão aí, o homem mais sábio do mundo, né?
falando aí a realidade da nossa constituição física, vem dizendo claramente que todos os seres, todos os animais, igualmente os homens, têm o mesmo fôlego. Nós não temos vantagem nenhuma sobre os animais com relação ao fôlego, tá? Com relação ao fôlego. Mas somos especiais porque somos criados à imagem e semelhança de Deus, e quando perdemos essa imagem, através do pecado, Cristo foi enviado para nos resgatar da maldição do pecado e restaurar essa imagem perdida, né, através de sua habitação em nosso interior, nos moldando, nos purificando, nos aproximando de Deus, uma vez que o pecado havia nos afastado dele. Nota: quer isso dizer que tanto os homens como os animais morrem? Esta presente vida para eles, como para o resto da criação animal, depende de seu fôlego. Perdendo-o, o homem, tal como acontece com os animais, ele morre. Nesse sentido, não tem vantagem alguma sobre os animais. O homem, porém, tem vida futura, eterna, que lhe é oferecida, e pode, se o quiser, morrer na esperança da vida eterna. E isso constitui grandíssima vantagem sobre o resto da criação animal. Certo? Então, os animaizinhos que morreram, nossos animaizinhos de estimação, não vamos vê-los novamente, né? Se estivermos entre os justos. Eles não serão ressuscitados. Os animaizinhos não. Lá haverão outros animais que poderemos criar laços de afeição com eles, muito mais até com os que tínhamos aqui, mas os que tivemos aqui, se morrerem, quando morrerem, ou mesmo se não morrerem quando Jesus voltar, não habitarão na eternidade. Pergunta 15. Como chama Jó ao que Deus pôs no nariz do homem? Vamos ver o que ele chama. Enquanto em mim houver alento e o sopro de Deus no meu nariz. Jó 27, verso 3. Então o sopro de Deus foi colocado nas nossas narinas, né? No dia que nós nascemos, esse sopro de Deus, esse fôlego de Deus foi colocado em nossas narinas. Pergunta 16. O que acontece ao homem ao perder ele o fôlego de vida? E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Eclesiastes 12, verso 7. Isto é, o espírito de vida, por meio do qual o homem vive, e que só lhe é emprestado por Deus, por ocasião da morte, volta ao grande autor da vida. Tendo vindo de Deus, a ele pertence, e o homem só o pode ter eternamente como dom divino, por Jesus Cristo. Romanos 6, 23. Quando o espírito volta para Deus, o pó de que o homem foi feito, a alma vivente, no princípio, volta ao que era, a terra, e a pessoa não mais existe como ser vivo, consciente e pensante, exceto como existe na mente, plano e propósito de Deus, por Jesus Cristo na ressurreição. Nesse sentido, para ele vivem todos. Lucas 20, 38. Porque todos serão ressuscitados. Veja João 5, 28 a 29, Atos 24, 15, Romanos 4, verso 17. Entenderam? Então, o que volta para Deus é o fôlego. Não é uma alma que é capaz de reencarnar em outras vidas, que é capaz de ter consciência, de ter pensamentos, de ver o que se passa. Não, nada disso. Pergunta 17. Quem somente tem o direito à vida eterna? Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. 1 São João 5, verso 12. O maior pecador tem a posse desta presente vida, mas ao perder ele esta mesma vida, não espera ter a vida eterna, nem dela tem promessa. Essa só pode ser recebida por Cristo. Certo? Pergunta 18. Por que foi Adão expulso do jardim do Éden e excluído da árvore da vida? Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Gênesis 3, 22. Então foi para isso que ele foi expulso, né? Senão ele comeria da árvore da vida e viveria eternamente como pecador, sofrendo eternamente. Isso seria realmente um inferno, né? Um verdadeiro inferno. Viver eternamente sofrendo em pecado, em dor, em tristeza. Pergunta 19. Que foi feito para manter o homem afastado da árvore da vida? E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis 3, 24.
Então foram colocados ali 2 querubins, né? Com a espada de fogo, uma espada inflamada, para que eles não entrassem ali novamente. Pergunta 20. Como são considerados todos os homens em seu estado natural? Todos nós éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Efésios 2, verso 3. Então, filhos da ira é aqueles filhos destinados a receber a ira divina, né? Pergunta 21. Se a ira de Deus permanecer sobre alguém, de que o priva ela? Aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. João 3, verso 36. Então, a ira de Deus, ela implica em destruição, em não ver, não desfrutar da vida plena, da vida eterna. Pergunta 22. Por meio de quem é o pecador salvo da ira? Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, o de Cristo, né, seremos por ele salvos da ira. Romanos 5, verso 9. Então, somente pelo sangue do Cordeiro podemos ser salvos da ira. Por isso que os hebreus foram orientados a passar o sangue do Cordeiro nas vergas das portas, para que quando a ira de Deus passasse através do anjo destruidor, que matou todos os primogênitos no Egito, nenhum primogênito que passou o sangue ali foi exterminado. Isso é um simbolismo que representa que se temos a Jesus como nosso Salvador, se temos o sangue dele sobre a nossa vida, se lavamos as nossas vestes, se lavamos as nossas justiças, né, que são trapos de imundícia, na justiça dele, que é a mais alva que a neve, seremos realmente salvos da ira de Deus. Pergunta 23. Com quem está escondida a vida futura do cristão? Porque já estáis mortos para o pecado e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Colossenses 3, versículo 3. Por isso que temos que matar a natureza terrena a cada dia, né? Submetendo-a ao controle de Deus. Pergunta 24. Quando será essa vida conferida ao crente? Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Colossenses 3, verso 4. O termo imortal aparece uma única vez na Bíblia, 1 Timóteo 1,17, e aí se aplica a Deus. Então, essa vida será manifesta a nós quando ele se manifestar, né, nas nuvens dos céus para resgatar os seus escolhidos. Pergunta 25. Quem somente possui imortalidade inerente? O bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem ele só a imortalidade. 1 Timóteo 6, 15 e 16. Deus é o único ser que possui vida original, ou a imortalidade em si mesmo. Todos os outros precisam recebê-la de Deus. Vê São João 5, 26, 6, 27, 10, 10, 27, 28, Romanos 6, 23 e 1 São João 5, verso 11. Vamos aí agora para a pergunta 26. Por quem foi trazida à luz a imortalidade? E que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. 2 Timóteo 1, verso 10. Então foi Cristo, né, que trouxe à luz a imortalidade. Pergunta 27. A quem é prometida a vida eterna? A vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção. Romanos 2, verso 7. Ninguém precisa procurar alguma coisa que já possui. O fato de devermos procurar a imortalidade é por si só a prova de que não a possuímos agora. Diferente do que os espíritas dizem, que a nossa alma é imortal, a gente nunca morre. Pelo contrário, né? A vida eterna será concedida aos que perseveram em fazer o bem. Eles têm esse aspecto, eles se preocupam muito em fazer o bem, mas eles acham que eles já têm a vida eterna. Eles fazem isso para poder, segundo eles, ter melhores encarnações, né? Reencarnações. Mas esse é um engano. Isso não é bíblico, não é a verdade. É um sofisma. Pergunta 28. Quando serão os fiéis transformados para a imortalidade?
Eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, 51 e 52. Então nós seremos transformados por ocasião da última trombeta, quando a trombeta tocar no céu, indicando a volta de Jesus, quando houver a ressurreição e a transformação dos vivos, aí sim, eles receberão a vida eterna. E última pergunta, pergunta 29, que será tragado então? E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. 1 Coríntios 15, 54, ver o verso 57. Então, meus amados, a imortalidade, a incorrupção, ela acontecerá então por ocasião da volta de Cristo, quando ele se manifestar nas nuvens dos céus, juntamente com o Pai, na glória do Pai e dos santos anjos. Momento esse em que ele dará a cada um segundo as suas obras. E aqueles que estão perseverando em fazer o bem, como lemos aqui, eles receberão a imortalidade, a glória, a honra e a incorrupção. Que Deus então nos guie para que possamos viver conforme a sua vontade a cada dia de nossa vida, estudando a sua palavra, crendo nos seus ensinamentos e sendo guiados conforme o teu querer, lavando as nossas vidas no sangue do Cordeiro, confiando nos méritos de Cristo para a nossa salvação e não na nossa própria obediência ou nas nossas próprias boas obras. É muito importante frisar isso, porque venceremos somente pelo sangue do Cordeiro sobre nós. Que Deus abençoe a todos. Espero que vocês tenham entendido o que é o homem, do que ele é constituído, por todos os processos pelos quais passamos e pelos quais poderemos passar no futuro. E que Deus nos ajude para que possamos estar entre os redimidos que viverão a vida eterna ao lado de Deus, de Cristo, dos santos anjos e dos remidos aí de todos os tempos passados, né? Que Deus nos abençoe e até o próximo estudo, se Deus assim nos permitir. Um abraço.